palavra para minha vida e para a tua, querido, querida. São muitas crianças desaparecendo, né, Ale Costa? Muitas crianças desaparecendo. Crianças abusadas a quase de hora em hora. E aí a gente começou semana passada, não vou falar do que falamos semana passada, mas vamos terminar agora. Mas ontem eu vi uma reportagem que mexeu comigo, gente. Eu abaixei a cabeça, desliguei a televisão e não terminei de ver o resto. De um pedófilo, presta atenção, um pedófilo que foi preso ontem. E esse pedófilo faz parte de uma quadrilha onde bebês até 11 meses são abusados. E aí eu pergunto para mim e para você, é grave ou não é? É grave ou não é? A mamãe e o papai, você conhece a babá? Conhece bem a babá que fica com o seu bebê para você trabalhar? Você conhece bem a creche onde você está deixando suas crianças? Você conhece bem a escolinha? Não estou dizendo que ela é rica, que ela seja próspera, que a alta sociedade faça parte dela. Mas nós temos informações da escola que está nossas crianças. Eu não terminei de ver a reportagem. Se alguém terminou, pode falar aí. Porque, na minha opinião, irmãos, é uma quadrilha perigosa. Pode ser, se não foi essa, deve haver quadrilhas que estão entrando em casas, estão entrando em creches, em escolas. Então é preciso tomar muito cuidado, porque chega um momento do dia que a criança só fica com aquele responsável. Jamais vou generalizar aqui. Jamais vou dizer que todos são iguais. Jamais, queridos. Jamais. Vocês estão me entendendo? Mas é preciso dar uma vigiada. Um dia, vocês vão descobrir, porque eu oro por isso há muitos anos. Um dia, queridos, nós vamos saber que crianças são sequestradas para pedofilia, para prostituição, para maníacos sexuais, para pedófilos grandes e pequenos, que crianças, que juniores, jovens, desaparecem para venda de órgãos clandestinos. São levados para fora do Brasil e lá eu cheguei a atender pessoas que ficaram fora do Brasil, que foram enganadas por um trabalho e entraram numa rede de prostituição. Alguns não conseguiram sair mais, porque eles drogam a pessoa para que ela aguente 24 horas de sexo e droga. E a pessoa não aguenta e morre. O organismo não aguenta. Um dia vocês vão descobrir que existem cidades subterrâneas, aonde crianças juniores são levados. E ninguém tem notícias hoje. E o que mais me preocupa é que um dia nós vamos descobrir é que pessoas muito graúdas, de todos os níveis, estão envolvidas nisso, gente. Estão envolvidas nisso. Então nós temos que tomar muito cuidado.
pai, mãe, vó, tio, tia, padrasto, madrasta, você que é responsável por uma criança. O meu desejo, filho, filha, que você seja muito de Deus na vida desta criança, desse bebê, porque olha, gente, um bebê que é uma pessoa que é abusada desde bebê, isso vai mudando, isso muda todo o lado de uma criança. Isso traz um vício para uma criança, pode trazer um vício para uma criança. A pedofilia pode trazer, sim. Mexer num bebê, numa criança desde pequeno, vai alterar a sexualidade desta criança. Não confie o seu bebê, não confie a sua criança com qualquer um. Não estou aqui para te colocar medo, pavor, não, mas para dizer para você, vigia. Quando uma pessoa verdadeiramente, irmãos, ela é de Deus, ela é de oração, se alguém falasse para ela, coloque seu filho em tal lugar, aquilo parece que dá um enrosco aqui, ó, ela não sabe explicar, mas ela diz, ó, eu não sei explicar o porquê, mas eu não vou colocar meu filho ali, minha filha ali, eu não vou fazer isso. Vocês estão me entendendo? A mãe, gente, ela tem um sentido muito, ela tem uma sensibilidade dada por Deus. A mãe que busca a Deus, ela tem revelação, ela tem visão. Então hoje a minha palavra para um pai, para uma mãe, é que busque a presença de Deus. Nós falamos sobre isso semana passada. Não deixe uma criança, pelo amor de Deus, não deixe uma criança sair sozinha, criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, não deixa ir sozinho numa padaria, no mercadinho, no supermercado, não deixe, não permita, porque aí ela ainda não tem, ela não é formada ainda, ela ainda passa por transformação. Vocês estão me entendendo? Então você precisa saber se aquela criança chegou na escola, se aquela avó entregou aquela criança na escola, se aquela criança está bem, quando chega de uma escola, de uma creche, de uma escolinha, analisar como está essa criança, olhar essa criança. Eu costumo dizer, e eu falo isso abertamente, eu sou mãe, eu não confiaria um filho meu, uma filha minha com ninguém, é comigo. E atenta, e um olhar de atenção. Por quê? Porque o que mais nos preocupa hoje é que 90%, 99% dos abusos está dentro de casa. Não, pastor, eu morro para aquele homem, eu morro para aquela mulher, eu dou minha vida, eu ponho a minha mão no fogo. Isso mostra que nem por Jesus a gente está colocando confiança. Por quê, pastora? Porque Deus nos manda vigiar e orar. Gente, nós necessitamos hoje vigiar e orar. Vocês estão me entendendo? Guardem isso, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, vamos rapidamente confiar nesse Deus, nos entregarmos a esse Deus. Mãe, pai, você impõe sua mão todo dia sobre o seu filhinho, sobre a sua filhinha? Você unge seu filho e sua filha? Os irmãos já me perguntaram várias vezes como é ungir. Compre um azeite extra virgem e uma unção bem suave, que você possa, que essa criança possa, e vai pingando ali num vidrinho de azeite até ficar suave. E ora, faz uma campanha de oração, mãe, pai.
e consagre a Deus e unja esta criança. E unja esta criança. Vocês estão entendendo? E ore por esta criança. Ensine a Bíblia para esta criança. Hoje tem Bíblias com fotos, com imagens. Tem o lado visual, é muito importante para uma criança. Dá para você mostrar aqui, ó, Jesus que nasce, Jesus aqui na manjedoura, depois Jesus no braço de Maria. Invista no seu filho. Existem Bíblias para bebês, existem Bíblias para crianças hoje, com o lado visual perfeito, extraordinário. A mãe judaica, a mãe judia, perdão, ela conversa com o bebê desde o ventre. Ela fala da palavra para ele desde o ventre. Ela ora por ele, canta e adora a Deus com ele desde o ventre. Vocês estão me entendendo? Não. Então, as mães brasileiras, me perdoe a franqueza, mas eu trabalhei com mães, de 10 mães, 3 fazia isso no meu tempo. Eu quero crer que já mudou isso em nome de Jesus. Pegue a sua criança no colo, conversa com ela, desenha com ela como foi na escolinha, como foi na creche, porque a criança ela mostra. Se a criança passar por um medo, por um perigo, quando é para ela sair, ela fala, não mãe, eu quero ficar com você. Se ela fica com alguém, com um abusador dentro de casa, você vai ver o olhar de medo, de pânico, de susto. Às vezes essa criança não está sendo nem abusada sexual, mas está sendo machucada, está apanhando, está sendo torturada de alguma maneira que você não perceba. Uma verdadeira mãe, olha gente, pai é muito importante, mas uma criança sem o peito de uma mãe, sem o calor de uma mãe, a presença de uma mãe, um carinho de uma mãe, o dia a dia com uma mãe, ela pode crescer numa Ferrari, mas a vida dela não é a mesma. Guarde isso que eu estou dizendo. Mãe, você é muito importante. Mãe, Olga da Rocha, Fabiana, Simone, Pastora Rita, Maria Salete, Ale Costa. Olhe para o seu filho. Não grite com ele. Não humilhe. Não coloque apelidos na sua criança. Às vezes o desrespeito ele começa dentro de casa. E aí o inimigo ele tem autoridade. Quando ele percebe que dentro de casa está errado entre o pai e a mãe, ele tem autoridade, presta atenção nisso, gente. Olha o que Deus está mandando eu falar. Lá fora, para tocar na sua criança. Eu costumo dizer, gente, que a primeira coisa que um pai e uma mãe precisa ser na vida de uma criança é exemplo. Na vida de um filho, seja qual for a idade, é exemplo. Então vamos ficar atentos. Ai, pastora, mas meu filho já eu não tenho mais criança, essa palavra nem é para mim. É sim. Se você tem um filho, uma filha que mora com você, que saiu à noite, você precisa saber se chegou, você precisa ver com quem foi, como está. Vocês estão me entendendo? Porque não é só bebê, criança, que hoje estão sendo sequestrados, que está desaparecendo, que está sendo abusado. Mas nós estamos aqui no litoral quase todo dia, desaparece alguém em Taubaté, desaparece alguém em Jacareí, desaparece alguém em tal lugar. E eu fico analisando e pensando, e eu penso assim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, nós pais
Precisamos voltar para Deus. E se estamos na presença de Deus, pastora, aumentar essa presença, aumentar essa presença, aumentar essa presença. Vocês estão entendendo? Buscar mais a Deus. Fazer campanhas de oração, gente, para os nossos filhos. É muito importante. Conversar mais com os nossos filhos. Está faltando isso hoje. Às vezes eles falam umas coisas para a gente que não tem nada a ver. Como diz o outro, nada a ver, nada a ver. Mas para eles é importante. Às vezes eles perguntam para a gente, aquela pessoa ali, o que foi feito dela? Ela já morreu faz 20 anos. Mas é importante para eles. É importante. Mãe, leva eu para conhecer o Mané Garrincha, mas o Mané Garrincha já foi, filho, faz tempo. Só que ele não sabia, não sabe. O pai e a mamãe precisam sair com seus filhos, eu sempre falo isso. Precisa comer alguma coisa gostosa de vez em quando. Você não pode gastar, vamos fazer alguma coisa gostosa dentro de casa, vamos conversar, vamos ver um programa bom, vamos orar juntos. Orar junto não é ficar os dois juntinhos assim, não. Cada um respeita o cantinho um do outro, mas orar juntos. Irmãos, quando eu nasci na fé, 40 anos atrás, a família tinha um culto familiar por semana. Hoje não se tem mais, eu tenho certeza que quase não se tem mais. Vocês estão entendendo? Que quase não se tem mais. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Porque uma criança que é abusada, ela vai abusar de alguém amanhã. Uma criança levada à pedofilia, ela vai se tornar o quê? Um pedófilo amanhã, um abusador amanhã. Um estuprador amanhã. Uma criança que é torturada por um pai, por uma mãe, por um padrasto, por uma madrasta, ela vai fazer isso com inocentes amanhã. Ah, mas é porque nasceu assim, é assim, pastor. Não faltou faltou nós olharmos e dizer, isso não pode ser assim. Irmãos, quando uma criança chegava na minha classe, eu sabia, só de olhar para uma criança, eu sabia como ela estava na casa dela, com os pais dela, com a família dela. Se ela tinha passado algum medo, se ela estava passando necessidade de alimento. Se ela sabia. Eu não podia ver criança amarelinha, manchadinha, aquelas manchinhas brancas, sabe? Eu já olhava, eu já me preocupava, eu olhava no olhinho, mandava fazer isso aqui para mim, ó. Eu fazia, eu mandava fazer, eu era... E olha, como professora, eu descobri muita coisa. E eu fui em cima para ajudar aquela criança, fui em cima para ajudar pai e mãe, ameacei pai e mãe, e disse, ou você muda agora ou a polícia vai chegar aí. Porque tem casos que tem que agir. E olha, gente, uma criança, um idoso, ele precisa de mim, ele precisa de você. Se eu perceber, conforme o grito de uma criança, a pastora Rita disse, é verdade, eu me lembro, ela trabalhou comigo. Não foram muitos casos que eu chamei a polícia, não, mas teve uns 2 casos, 3 lá que eu, botei para jambrar. A gente tem que pensar. É uma criança, gente. Um homem que de tempo atrás aí, a criança morreu, o bebê morreu.
Quando foi ver o padrasto da criança, ou o pai da criança, acho que era o pai da criança, tá, gente? Estava fazendo sexo oral com a criança. E a criança engasgou. Com esperma, né? Morreu. Agora, ontem prendem um pedófilo, bebês até 11 meses. A tara dele é por bebê de até 11 meses. E muitas fotos de bebês sendo abusados. Só que passou no Brasil Urgente ontem. Mas aí eu desliguei, irmãos, porque eu não gosto de ver isso. E estava na hora do meu horário de oração. Eu falei, eu vou desligar. Eu não vi. Eu não vi se eles vão bater em cima dessa quadrilha aí. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eles vão bater em cima dessa quadrilha aí. Olha, irmãos, eu oro há muitos anos, não é agora não. Eu oro só há 40 anos. Para onde vão essas crianças, esses adolescentes, esses jovens? Como assim nunca aparecem? Como assim? E outra coisa que vocês precisam saber. Não muitas. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu vim do Espiritismo. Eu nunca vi, na época, meu pai de santo fazendo coisa errada. Mas não estou dizendo Umbanda, Quimbanda e Candomblé, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que existem lugares macabros que, para receber um alto grau de poder, sacrificam pessoas, sim. Sim. Então, gente, é preciso orar. Porque um dia nós vamos descobrir que crianças, que seres humanos que desapareceram, sacrificados ao inimigo, crianças, juniores e jovens que desapareceram, foi uma rede maquiavélica de prostituição que ganha muito dinheiro. Bebês que desaparecem, que são vendidos no Brasil e fora do Brasil. Lugares subterrâneos de prostituição que entra ali e nunca mais sai, só morto. Um dia nós vamos descobrir. Nesse Brasil e nesse mundo. A senhora acredita? Eu acredito que quando eu oro, eu enxergo. Eu estou orando. Tá por dias, horas e meses. Vocês vão descobrir o mundo do crime infiltrado em lugares altos, muito altos, do nosso Brasil, em lugares que não poderiam adentrar. Pessoas de colarinho branco, pessoas de alta patente envolvidas, porque essa é uma rede, gente, que deixa, não é rico, deixa milionário, bilionário. Mas eu estou orando. Fica aqui um convite, se una a mim. Eu tenho orado contra o mal, contra os vícios. Só que o grande problema é que a nossa justiça, ela ainda é lenta. A polícia vai lá e prende, mas a justiça ainda solta, ela precisa passar por uma mudança, por uma reforma, por uma evolução, vocês estão entendendo? Isso é só o que eu posso falar aqui, gente. Tem muita coisa que eu não posso falar.
mas que eu enxergo. Eu olho para alguns políticos e eu me arrepio do pé à cabeça. Eu olho para pessoas que tinham que estar defendendo a gente lá em cima. Eu me arrepio do pé à cabeça quando eu olho no olhar. Porque, irmão, se eu pegar a foto de uma pessoa e colocar o meu olhar nela e começar a orar, a minha visão tem hora que ela abre, mas abre assim como água de fonte. Eu tenho medo. Vocês estão me entendendo? Tem crianças sendo abusadas no meio eclesiástico. Não de 100, você tira 10 aí. Mas é muito? É muito. Na quarta-feira eu falo muito sobre isso. Pessoas com muita pressa em ter cargos, em ter posição, em ter títulos, mas que na verdade, irmãos, precisa passar pela olaria de Deus. A gente precisa passar por cura, por libertação, pela olaria, todos nós, antes de querermos ocupar um lugar tão sagrado. Porque o átrio, ele pode ter santo e profano. O pátio exterior, fora de um lugar desse, pode ter santo e profano. Mas o altar pega. Crianças que ficam fora da igreja enquanto está acontecendo um culto, não confie. Pelo amor de Deus, se você tem envolvimento, se o pastor te ouve, a pastora te ouve, lá só pode ficar 2, 3, 4 diáconos. Quando um diácono diz criança para dentro, pai e mãe, eu vi muitos anos, pai e mãe fazendo cara feia, batendo boca com o diácono. Lugar de criança, ou é na salinha com quem o pai sabe que está. E não pode ser um líder só, tem que ser 2 líderes no mínimo. Porque se um fizer coisa errada, um dia o outro entrega o outro. Vocês estão me entendendo? Aonde tem 2, 3 pessoas para cuidar de um grupo, gente, não tem segredo que prevaleça. Guarde isso que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Não confie. Pastores, bispos, líderes, alertas, atentos, homens de Deus, mulheres de Deus que às vezes estão ali no outro lado. Tem que fazer um histórico de uma pessoa que quer ser um líder. Tem que fazer um trabalho de conhecimento, irmãos, um levantamento, cura, libertação, cura interior, quebra de maldição. Vocês estão me entendendo, não? E assim mesmo, tem que colocar mais 2 para andar juntos. Um líder nunca deve estar só. Jesus, quando mandou aqueles homens fazer a obra de Deus, ele mandou de 2 em 2, gente. Irmão, se eu falasse aqui para vocês a experiência que eu tenho em tudo isso que eu estou falando, a gente vai ficar aqui hoje o dia, a noite, amanhã e não acabou. Esse é o Ministério Golfire, Asas da Adoração. Nesse dia, nesse feriado de Corpus Christi, né? Ele vem para dizer para mim e para você que você, teu casamento, teu esposo, tua esposa, teus filhos, vocês precisam de um Cristo crucificado e ressuscitado aí dentro. Que vocês possam não ler a palavra, mas estudarem a palavra, meditarem na palavra e a trazer, e traz essa palavra para as vossas vidas. E cria essa criança, educa essa criança, ensina essa criança, motiva esta criança conforme a palavra. Porque esta criança parece que ela é tua, mas na verdade ela é herança do Senhor. Um dia, filho, filha, Deus vai te prestar conta.
Não esquece isso. E Jesus não vai aceitar eu falando e você falando, mas a culpa não foi minha, Senhor, foi fulano de tal. Eu não dei para o fulano de tal cuidar. Eu confiei em você. Vamos orar juntos? Nenhuma pergunta para a pastora? Nenhuma observação? Nenhuma correção? Pode fazer. Senhor Deus, eu rogo de uma maneira assim muito especial por esse pai, por essa mãe. Eu intercedo demais hoje pelas crianças que estão em orfanatos, por aquela criança que nunca conheceu, que não teve o direito de conhecer um pai e uma mãe, por aquela criança que todas as vezes que alguém chegava para adotar as crianças, diz que esse bebê cantava, ria, dizendo, eu estou aqui. Jesus, eu sei que há pessoas que geram e dão à luz, mas eu quero falar de mãe, de pai, de mãe de Jesus, de pai de Jesus, que ama de verdade, que cuida, que vigia, que zela, que não deixa nem um marido, nem uma esposa fazer uma injustiça com uma criança, que se coloca no lugar dela, que tem empatia por ela, que anda certo, que é exemplo, que não permite o errado. Jesus, proteja essas crianças, por favor, para mim. Proteja esses bebês. Porque, segundo a pesquisa, o perigo, 95%, 99% é dentro de casa. E acima de tudo, por pessoas que deveriam cuidar, amar, zelar, ser exemplos. Que é onde uma criança mais espera proteção. Que pode marcar a vida dela para sempre, para o bem ou para o mal. Senhor Deus, em o nome de Jesus, um milagre hoje para esse esposo, para essa esposa. Se não estiverem bem, não desconta dessa criança. Ela não tem culpa. Unja esse esposo, essa esposa. Esse pai e essa mãe, esse filho e esta filha. Unja esse coração, por favor. Unja cada um. Proteja. Levanta a tua mão e faz justiça. Justiça por todas as crianças nesse Brasil e no mundo. Justiça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e cuidar das nossas crianças, tá? Meus amores, esse é o Ministério Golfire, Asas da Adoração. E as pessoas me perguntam muito isso, pastora, qual é a necessidade de um patrocinador? Todas. Porque é através do seu patrocínio que eu envio o Evangelho para o Brasil e para as nações. Porque quando você põe dinheiro, quando você investe dinheiro, o sistema ele vai enviando. Muita gente, ó, assim, ó. E falta-nos isso. É com o seu patrocínio que eu faço isso. É com o seu patrocínio que eu cuido um pouquinho de cada igreja por mês. Foi através do patrocínio que nós cuidamos de 2 famílias ou 3 no Rio Grande do Sul agora.
eu consegui arrecadar 750 do ministério, e uma igreja em São Joaquim da Barra enviou uma grande oferta para lá, foi direto, mais de 2.000. Meus amores, esse ministério é muito sério, é muito sincero. É com o seu patrocínio que eu pago a internet, que eu não tenho essa condição ainda, que eu pago a internet. É com o seu patrocínio que eu vou mudando de aparelhos, porque vai chegando uma hora eu tenho que mudar, não aguenta. É com o seu patrocínio que eu pago o lado visual. Eu tenho uma profissional que não é barato e ela cuida para mim. Por quê, pastora? Porque a gente passa por bloqueio, pessoas que tentam bloquear o tempo todo e eu não sei mexer, não é da minha área. E ela entra rapidamente e resolve para mim. Gente, hoje eu estou orando para que Deus levante aí uns 20 patrocinadores. Como é que eu faço, pastor? Você pode, marca aí, o Pix. É o 033, marca aí para mim, 189-448-31. É um Pix, 033-189-448-31. E aí depois você entra através de um telefone. O telefone é 12 988 45 2902. O que a pessoa faz, pastor? Você faz o Pix da sua idade, transforma a sua idade em oferta. Pode pôr mais gente, faz a soma. E aí você manda o recibo para esse telefone, 12 988 45 2902. E aí você manda o seu nome completo, o seu telefone e o seu pedido de oração. O seu pedido de oração ele vai para a Torá de Milagres. Guarde isso. O seu pedido de oração você recebe 4 palavras e 4 orações por semana, e você recebe 5 horas de oração por dia. Tem 7 pessoas que elas oram por esse ministério, elas oram por você, elas só não sabem o seu pedido de oração. Quem sabe do seu sonho é só Deus e a pastora e a Má, tá bom? É de muita confiança, é muito sério. E aí, gente, nós vamos fazer muito mais em nome de Jesus. Nós vamos fazer muito mais, tá? A Olga está dizendo aqui, Olga, hoje eu me arrependo de ter trabalhado e deixado meus meninos sem o meu carinho, os meus cuidados. Minha mãe me ajudou muito, mas hoje eu percebo claramente que eu deveria ser eu, né? Então, se a mãe puder, ficar com os filhos, né? Se não puder, quando chegar em casa, observar tudo isso que a gente falou hoje, né? E dar um tempo de qualidade para a família, para os filhos. Tá bom, gente? Então fica aí um convite para você continuar como membro desse santo ministério. Tá bom? Perdoa a pastora hoje que está um pouquinho doente, mas estou aqui porque eu sou muito séria, gente. Eu trabalho em qualquer situação, tá? Deus abençoe grandemente vocês. Um grande beijo. Ore muito por nós. Aí chegou Olga da Rocha, Maria Salete da Silva, pastora Karen Oliveira, e tá aí Vicente, né? Vicentina, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu creio que é isso. Um grande beijo. E terça, quarta e quinta, 12 horas ao vivo, estamos aqui, tá bom? Um grande beijo. Essa palavra falou com você? Compartilha ela. Mas compartilha para todo mundo que você conhece. Por quê? Porque aqui, gente, compartilhar aqui é pregar o evangelho, tá bom? Um grande beijo.